A paz do Senhor para todos os irmãos, e nós iremos iniciar a lição de número 12, que fala sobre Zacarias, a oração de Zacarias agradecendo pelo seu filho, fazendo uma pequena comparação, um paralelo com o que nós já estudamos quando falamos sobre Jeremias. Zacarias também era de linhagem sacerdotal e ele, inclusive, estava atuando como sacerdote. E nós iremos ver que nessa passagem que nós abordaremos, ele, inclusive, foi sorteado para ser sumo sacerdote e estar diante do Santo dos Santos. E lembrando que, quando nós abordamos sobre Jeremias, ele também era de linhagem sacerdotal e de uma descendência realmente sacerdotal, mas o Senhor o chamou para ser profeta. E isso também vai suceder com o filho de Zacarias, João Batista, que nós iremos falar daqui a pouco sobre ele. O Senhor o comissiona desde o ventre da sua mãe para exercer o ministério profético e não o ministério sacerdotal, né? E isso é muito interessante, porque quando a gente vê que o Senhor dirige nossos passos e o Senhor nos chama, muitas vezes, para determinadas coisas que nós nem sonhamos sobre isso aí. Mas, muito bem. Então, esse texto que nós iremos acompanhar, eu gostaria que os irmãos, por favor, abrissem suas Bíblias. Nós iremos abordar alguns textos aqui na Palavra do Senhor. E deixem aberto em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, por favor, certo? E nosso texto básico está aqui. Iremos falar alguns versículos rapidamente para situar os irmãos no texto que nós iremos comentar, ok? Por favor, vamos ler. Lucas, capítulo 2, a epígrafe do texto diz o nascimento de Jesus. Os irmãos sabem que essas epígrafes são comentários que são colocados nas traduções da Bíblia e que isso depende muito daquela pessoa que está fazendo a tradução, colocar essa epígrafe diferente em algumas Bíblias, ok? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. Aqui eu gostaria já de fazer uma observação para os irmãos sobre duas coisas importantes. Primeiro, aconteceu naqueles dias, que dias? Nós vamos verificar que nos outros textos sinóticos, nós vamos ver que esses dias aqui são os dias de Herodes, Herodes o Grande, Herodes Magno. E nós vamos observar que esses dias eram dias que já tinham sido profetizados pelo profeta Malaquias, quando Deus iria ferir a terra com maldição e haveria um silêncio profético de 400 anos para o seu povo. E a terra, baseado no que Moisés tinha falado em Deuteronômio, que a palavra do Senhor é como a chuva, é como o orvalho que rega a terra. Então, essa terra carente da palavra do Senhor, carente da revelação de Deus, ela se tornaria seca, árida, um deserto. E exatamente é isso que é colocado sobre o aparecimento de Jesus, que ele viria como um broto, um renovo, uma plantinha verde brotando de uma raiz de uma terra seca e árida. É importantíssimo porque há uma ênfase nessa situação, uma terra seca e árida, né? Porque nós temos aqui em Petrolina, por exemplo, uma terra seca, uma terra que é árida, mas que quando coloca a água, ela produz essas coisas todas que nós temos aqui. Então, a água para uma terra é a diferença entre vida e morte. E a palavra de Deus, essa água viva, também a diferença entre a vida e a morte das pessoas, ok? A segunda observação para fazer é que houve um problema de tradução aqui, e aqui quando está falando sobre, inclusive isso está entre parênteses, explicando, há uma explicação aqui, dizendo este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, Cirênio o Quirino, mas que no original este alistamento ou
ou este censo foi feito primeiro, antes do que foi feito por Quirino. Isso é relevante porque não houve uma concomitância entre o governo de Quirino na Síria e o governo de Herodes o Grande. Eles não foram contemporâneos. Mas, na verdade, Quirino antes exerceu, isso desde o ano 12 AC, antes de Cristo, antes de nossa Era Comum, que nós até iremos abordar algumas considerações sobre essa questão do nosso calendário, ele exerceu um cargo de procurador do Império Romano em várias províncias, entre as quais a Síria. E quem reinava, quem era administrador da Síria nessa época era outra pessoa, ok? Isso é extraído, isso é observado em alguns historiadores romanos, como Tito Livio, Suetônio, inclusive Flávio Joséfo também relata isso aí. Essas coisas são importantes, irmãos, para que a gente se situe e veja que a Bíblia, ela tem credibilidade, ela é um livro que ela tem várias pontuações históricas que são observadas e comprovadas. Existe um livro, inclusive, que eu postei para os irmãos, bem interessante, o título do livro é E a Bíblia Tinha Razão, que eu gostaria que os irmãos lessem também. Tem muitos achados interessantíssimos mostrando sobre essa questão de referências bíblicas que são confrontadas com referências da historiografia universal e que são comprovadas, ok? Quer seja por fontes históricas, relatos históricos, documentos históricos ou por achados arqueológicos. Mas então, continuando a história. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. O que é que estava acontecendo? O César Augusto, ele queria fazer uma avaliação de todo o seu império. E o objetivo principal era não só saber qual era o seu poderio, quais são as riquezas que ele tinha no seu império, como também fazer com que houvesse uma arrecadação de impostos adequadamente. Saber cada província, cada nação tributária, quanto tinha de população e qual a capacidade de pagar imposto dessa população, para que não houvesse sonegação fiscal. Então, essa preocupação de sonegação não é um privilégio do Brasil, isso vem de muito tempo, né? Mas, continuando. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Continuando. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. Bom, então vamos agora fazer algumas considerações que são bem importantes. Vocês verificaram que houve aqui um relato de um fato histórico.
um censo que foi feito. Foram feitos muitos censos durante esse período aí, e entre estes censos há esse relato aí. Foi um censo que há uma documentação histórica para comprovar que houve, de fato, esse censo. Vimos que foi nos dias de Herodes o Grande. E Herodes o Grande, ele morreu no ano 4 AC. Vale a pena explicar para os irmãos essa história de antes de Cristo e depois de Cristo, que esse nosso calendário que nós utilizamos hoje, chamado calendário gregoriano, ele foi estabelecido pelo Papa Gregório XIII, e, na verdade, nós utilizamos um calendário anteriormente, que vigorou até por volta de 1580, que era chamado calendário juliano, que foi estabelecido para todo o Império Romano por Júlio César, aproximadamente no ano 46 AC. E era um calendário lunar. Os calendários da antiguidade, eles eram ou calendários lunares ou solares, ou um calendário misto, lunisolar, como o próprio calendário hebraico. E havia um problema sério nessa questão, porque era necessário acrescentar um mês intercalado no ano, sem falar que precisava corrigir alguns dias, porque não havia matematicamente uma data definida para determinados eventos religiosos que aconteciam em Israel, que são muito relevantes e a gente vai observar dentro de pouco. Então, esse calendário chamado gregoriano, um monge chamado um monge beneditino, né, ele foi estabelecer, e houve um erro bastante grande, que ele não colocou o ano 0, colocou o ano 1 AC e o ano 1 DC, não observou que Herodes o Grande tinha morrido no ano 4 AC. Isso é importante, porque nos achados dos outros evangelhos, nós vemos que os magos que vieram da Babilônia, e os irmãos lembram que quando nós estudamos sobre Daniel e falamos sobre o cativeiro babilônico, nós vemos que Daniel, ele exerceu uma influência muito grande, porque ele era o chefe dos sábios, dos magos, dos astrólogos daquele país, da Babilônia, e que ele impactou de sobremaneira aquela comunidade. E esses magos, observando os astros e vendo as escrituras, eles verificaram o nascimento desse Messias. E quando eles chegam diante de Herodes e procuram saber de Herodes onde estava o rei dos judeus que havia nascido, que eles tinham visto a estrela e estavam acompanhando, e vocês lembram também, quando vocês leem sobre Neemias, vocês viram que essa viagem de lá, da Babilônia, até chegar em Judá, até chegar em Jerusalém, ela durava aproximadamente 5 meses, né? E Herodes, então, questiona quanto tempo eles estavam viajando e há quanto tempo eles tinham tomado conhecimento desses eventos. E ele vê que esse tempo era entre 1 ano e meio a 2. Por isso que ele manda matar os meninos, as crianças menores de 2 anos. Né? E isso é bem importante, porque se ele morreu no ano 4, e esses eventos, a gente sabe, porque a história judaica, inclusive de Flávio José, que fala que houve um choro em Ramá, aquela coisa toda, e sobre a morte das criancinhas, e esse evento aconteceu no ano 6. E, confrontando também com os relatos históricos desse censo que foi feito no ano 6 ou 7, nós temos, então, que houve esse intervalo de tempo que esses nascimentos que nós iremos abordar agora, eles aconteceram aproximadamente no ano 6 AC. Colocando o ano 0, daria, então, 7 anos. E colocando a administração de Pôncio Pilatos, que Jesus foi morto sob Pôncio Pilatos, quando ele estava governando, e nós vemos que foi no ano 33, fecha os 40 anos. Isso é extremamente importante, irmãos, que nós vamos verificar, porque a Bíblia ela é repleta de números, e números que têm seus significados. Não apenas os números como seus múltiplos.
E esse múltiplo de 4, ou 40, ele tem significados bastante importantes em todo o decorrer do relato bíblico. Mas vamos continuar. Então, por que isso é importante? É importante também não só determinar que houve esse período de ano diferente do que nós estamos pensando, que Jesus, então, ele não morre com 33 anos e sim com 40, que esses eventos do nascimento não aconteceram no ano 6 AC, e sim no ano 6 AC, e não DC, ou seja, há uma diferença bastante grande de anos. E agora vamos ver a questão do mês, que Jesus, e evidentemente a gente sabendo sobre Jesus, a gente vai ver sobre João Batista, que a gente vai abordar, não nasceu em dezembro. Por que não nasceu em dezembro? Nós vemos aqui nesse relato que os pastores estavam no campo. E o clima do Oriente, o clima de Israel, ele sofreu pouquíssimas mudanças durante esse período todo, certo? Vocês vão ver que esses pastores estavam nas vigílias da noite, com todo o seu gado no campo. E novembro já começa um clima bastante frio, e vento muito frio, e dezembro começa a ter temperaturas próximas de zero nessa região. E muitas vezes com neve. Então, dezembro, janeiro e fevereiro é um inverno rigoroso em Israel. Então, não poderia haver um censo com pessoas migrando, andando por todo o império, com estradas enlameadas, com grande quantidade de chuva, né? E piorou com neve e clima muito frio. E os pastores jamais estariam aí. Os pastores recolhiam o gado, que estava disperso pelo campo, geralmente em setembro, no final de setembro e começo de outubro, e até novembro, esse gado estava recolhido nos estábulos, estava recolhido sob proteção para que não ficasse no rigor do inverno. Isso é bem relevante. E vocês podem questionar, o que houve que não houve lugar para que Jesus ficasse numa casa, e foi necessário que ele ficasse numa estrebaria, numa manjedoura? Vocês precisam saber que ele se deslocou de Nazaré, uma cidade de 200 a 400 habitantes apenas, nessa época de Jesus, para a cidade de Belém, que tinha entre 1.500 a 2.000 pessoas nessa época. Mas houve essa migração de todas as pessoas para serem recenseadas nos seus lugares de origem de família. É importantíssimo vocês verificarem que também no relato que a gente vai confrontar, nós vamos ver que Zacarias, ele era de linhagem sacerdotal, da descendência de Levi, e a sua esposa Isabel, o relato diz, também era da descendência de Arão. Ora, ambos eram levitas, ambos eram da tribo de Levi. E quando João Batista começa a exercer o seu ministério, verifiquem que o povo, por não saber, por ler a Escritura e não entender, que Jesus alerta e diz, errais em não conhecer a Escritura. Vocês ficam lendo e pesquisando, mas não veem que elas testificam de mim. Diferente do que aconteceu com os bereanos, que tudo que era falado, eles iam para a Escritura confrontar para ver se era verdadeiro, se existia aquilo ali. Se eles tivessem visto que esses pais de João Batista eram levitas, veriam que jamais ele poderia ser o Messias. Então, quando João está exercendo o ministério nas margens do Rio Jordão, que vem os componentes do Sinédrio e grande massa de povo a abordá-lo e dizer, tu és o Messias? Isso jamais poderia ser perguntado para João Batista, porque ele era da descendência de Levi e não da descendência de Judá e não era da casa de Davi. Diferente do que aqui já foi colocado, que tanto José como Maria eram da casa de Davi. Isso é bem importante para que a gente situe vocês nessa história. Agora, é importantíssimo também saber que aqui a Bíblia, para amarrar tudo, fechar tudo, que Deus é tão tremendo, Deus é tão cheio de minúcias, que nada fica ao acaso e nada fica pendente, nada fica em dúvida, se nós observarmos detalhadamente as Escrituras. Nós vemos aqui relatado
que Zacarias estava exercendo o seu ofício sacerdotal e ele era da turma de Abias. E agora a gente já abre aqui um pequeno parêntese para explicar que quando Davi ele faz a divisão do sacerdócio para ministrar no templo que ele iria construir, que seu filho iria construir, ele deixa tudo preparado, toda a parte administrativa, estratégica, de logística, foi feita toda por Davi, não foi por Salomão. Salomão, quando ele constrói o templo, toda a infraestrutura de funcionamento estava pronta, os utensílios. Davi, ele providenciou tudo. Davi, ele, orientado por Deus, ele tinha uma mente extraordinária. E ele divide o sacerdócio em turnos, em turmas, em equipes. E eram 24 turmas. E Abias era da 8ª. Eles ministravam a partir do mês de Nissan, e começava o ofício sacerdotal, o turno de ministrar no templo, em março, abril, em Nissan, que era o mês primeiro do calendário religioso, e o 7º do calendário civil. Até hoje, Israel tem esses 2 calendários. O calendário religioso, que tem todas aquelas festividades, e isso vem desde a época de Moisés, e o calendário civil, que é igual ao nosso. Isso causa alguns problemas bastante sérios para o mundo ocidental entender, mas eles estão habituados com essa história. Mas por que isso é relevante? Porque as turmas ministravam a cada semana e ele era da 8ª turma. Então, se vocês observarem, ele então ficou do início desse mês até chegar o turno dele, 8 semanas. E vemos que quando ele recebe a revelação, eu estou adiantando, porque o tempo é muito curto, não dá para a gente esmiuçar isso lendo a Escritura, eu estou expondo para os irmãos depois. Gostaria que os irmãos lessem Mateus e Lucas para ver esse confronto e algumas coisas de João também. Isso eu gostaria que os irmãos lessem logo após a aula para que ficasse bem fixado na mente de vocês. Mas o que é que sucede? Vemos que após a sua revelação que ele recebe do anjo, ele volta para casa e havia um período que era necessário eles ficarem de 2 semanas para poder exercer qualquer tipo de atividade comum. E isso está relatado também na Escritura. Então, se nós colocarmos as semanas, 8 semanas, e com mais essas 2 semanas, daria 10 semanas aproximadamente. E isso tem importância para poder a gente entender que a concepção de Isabel, ela tem uma data mais ou menos definida. E isso tem relevância quando a gente verificar que a gestação de Isabel, ela precedeu a gestação de Maria em 6 meses. Isso a Bíblia também diz. Porque isso tudo tem importância para o que a gente vai falar. Quando, então, João Batista, que era, então, 6 meses mais velho que Jesus, nasce, Maria, então, a partir desses 6 meses, ela vai, o nascimento de Jesus. Agora, vamos a alguns pontos importantíssimos. Primeiro, o nome Zacarias, né? O nome Zacarias significa Deus se lembrou. Olha que coisa interessante. E o nome da sua esposa Isabel significa Deus prometeu, ou Deus jurou, né? E Abia significa Deus é Pai. Tudo isso tem importância, os nomes na palavra de Deus, eles têm significados importantíssimos, né? E então o Zacarias ele está oficiando, porque houve sortes, se vocês disserem, existe sorte na vida do Filho de Deus, vocês vão entender. O sacerdote, como eu já tinha falado para vocês quando abordamos sobre Jeremias, ele tinha oportunidade, na maioria das vezes, e uma vez só em toda a sua vida, de exercer como sumo sacerdote. E a grande maioria morria sem ter esse privilégio, né? E para evitar que houvesse algum tipo de preferência ou de nepotismo, se colocou como norma fazer sorteio, para que, então, a pessoa, por sorte, recebesse esse privilégio de exercer como sumo sacerdote.
Agora, por que isso é importante? E a gente sabe que não houve uma sorte, porque o anjo estava esperando para encontrar com Zacarias dentro do templo. E nós vamos ver quando ele está diante do altar de incenso, aparece diante de Zacarias, à direita do altar, o anjo Gabriel. E é interessante, Geber-El ou Gabriel, que significa guerreiro de Deus, e não apenas homem de Deus, né? Ou homem forte de Deus. E esse Gabriel então diz: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Ou seja, Deus se lembrou, o nome dele, Zacarias. Deus se lembrou, Deus agora vai cumprir. Deus se lembrou de você. Olha, e Deus se lembra na maneira, no dia certo, na hora certa, no tempo certo. Não é quando a gente pensa. Para Zacarias, essas suas orações deixaram de ter sentido. Certamente que nesse tempo agora que o anjo aparece a ele, as suas orações não eram mais aquelas orações pedindo um filho. Porque a Escritura, para completar aqui, diz que eles eram avançados em idade e que, além de tudo, Isabel era estéril. Deus, ele gosta dessas coisas. Deus pega, então, uma mulher estéril e deixa ela ficar avançada em idade, já muito idosa, para que, a partir daí, diz, ela pode agora conceber? Não, agora é impossível. Aí Deus diz, para mim, não há impossível. É assim que Deus faz. Então, não basta apenas morrer. Tem de morrer e estar fedendo. Tem do corpo estar em decomposição para que Deus diz, agora ele pode reviver? Não, agora não tem condição mais. Mas agora é que eu vou fazê-lo reviver. Lázaro, sai para fora. É assim que Deus faz. Amém? Mas então, o que é que sucede? O anjo então diz, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. E a tua mulher irá conceber. Ela vai engravidar. E ela vai gerar um filho. E esse filho será grande diante do Senhor. Certo? Deus vai engrandecer esse menino. E ele vai ser profeta do Altíssimo. Olha que coisa tremenda. Por isso que Jesus, logo depois, quando está exercendo o seu ministério, Jesus disse, entre os nascidos de mulher, nenhum há maior do que João Batista. Coisa tremenda. Ou seja, um profeta que viria sobre o poder e o espírito de Elias e que não fez um milagre. Um profeta que só fez pregação. E uma pregação extremamente simples. Simples e semelhante àquela pregação de Jonas, que vocês, observando a pessoa leiga, olhando, diz, não, essa pregação não vai dar em nada. Ele dizia, arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Só isso. E o Espírito Santo agia no coração, abria o coração das pessoas, abria o entendimento das pessoas para que elas se vissem pecadoras. O Espírito Santo, então, convencia o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, para que as pessoas crescem. Mas então, Zacarias volta para casa e Isabel engravida. E Deus deixa que ela fique escondida durante esses 5 a 6 meses. Isso está na Escritura também. E o relato é de que o menino seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe. Coisa tremenda. E quando Isabel vai visitar Maria, recebe a presença de Maria diante de si, que Maria fala, e aí então que ela diz assim, puxa, que privilégio você vir até mim, e eu ouvi a mãe do meu Senhor, o menino está aqui alegre aqui no meu ventre. Isso é tão relevante, irmãos, que a gente vê que a partir de 22 semanas, 24 semanas, existe já uma integração daquele feto dentro do ventre da mãe. Eu tenho feito algumas pequenas experiências interessantes nesse sentido, com uma pequena corneta que emite um som de uma frequência que é audível no ouvido do feto. Eu coloco na barriga, na parede do abdômen da gestante, e eu fico com o aparelho
ligado no 3D, 4D para ver as reações, as feições da criança, e às vezes a criança está dormindo e eu ligo o sonzinho que ele vai emitir aquela vibração sonora, porque a criança está num ambiente escuro, sem luz, ela não interage, ela não recebe no seu sensório nada de visual, mas sim de auditivo. E a criança, quando a gente liga esse som, ela se assusta. E ela pode ou sorrir ou fazer careta, e a gente vê que a criança ela recebe aquele som. E é importante também que a mãe, quando fala, e ela interage com aquela criança e fala o nome, a criança ela fica ouvindo o nome dela, e quando ela sai, que a mãe fala, ou o pai que fica colocando a mão e falando, ela ouve, ela não processa dentro do ventre aquilo que ela está ouvindo, ela não sabe que aquele nome é ela, essa composição do eu, né, dela saber que ela é fulano de tal, que é, por exemplo, que aquele menino é João, isso só vai se processar de 1 ano e meio a 2. Mas a criança, ela percebe o som familiar. E o que é que sucedeu? Aquele Espírito Santo de Deus que estava naquele menino dentro do ventre, ele ouve aquela voz daquela mulher e ele sabe, ele interage com aquele Espírito Santo que está em Jesus, dentro do ventre de Maria. Então, há uma coisa que parece ser mística e parece ser uma coisa assim de relato bíblico, mas que cientificamente hoje se estuda essa influência, inclusive numa história chamada epigenética, que eu não vou abordar para vocês, é que há uma influência de vivências da criança ainda dentro do útero. E que isso vai ter influências muito importantes quando a criança nasce. Então, a família, o pai e a mãe interagindo com a criança, vai influenciar positiva ou negativamente na criança após o nascimento. Mas vamos continuar. Então, nós vemos de relevante que, nesse detalhe, 3 meses ocorreram para que Isabel, então, engravidasse. E essa gravidez de 9 meses vai fazer com que ela tenha esse menino com a diferença de 6 meses para Jesus. E Maria, ela vai, então, ter essa sua gravidez concretizada, concluída, porque a gente sabe que a gravidez são de 280 a 285 dias, e eu não vou entrar em detalhes sobre data aqui para vocês, mas que Jesus, então, ele vai nascer na época da festividade dos tabernáculos, né? E isso é bem interessante para que vocês vejam que quando João fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e que esse Verbo, ele se fez carne, e ele tabernaculou entre nós. E o que é essa festa dos tabernáculos? Olha que coisa tremenda. O povo peregrinou 40 anos no deserto, morando em tendas. Eles faziam tendas que eram desarmadas e armadas sucessivamente, peregrinando, até que moram em cidade e se fixam na cidade. Mas para lembrar esse tempo que eles ficaram no deserto e que Deus habitava no meio do seu povo, eles faziam essa festividade, a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, fazendo cabanas em cima dos telhados das casas e ficando acampados ali, como a gente faz casinhas de toalha e de lençol para as crianças ficar dentro de casa, ou faz no quintal da casa, no jardim da casa, aquela cabaninha, tipo um acampamento de escoteiro. E essas festividades faziam com que o povo afluísse de todas as partes para Jerusalém. O próprio Jesus, nessa festividade, ele estava presente. Nós vemos o relato em João 10 sobre isso aí, que já falaremos sobre isso. Então, Jesus, no Evangelho de João, no original, diz que, falando sobre esqueno, que é tenda, que ele esquenozon, que ele tabernaculou entre nós. Ou seja, Jesus, ele foi colocado numa tenda, numa morada provisória, que também durou 40 anos como o povo no deserto.
Olha que coisa tremenda. E nós vemos que houve essa dedicação do tabernáculo, da tenda, e que quando houve a construção do primeiro templo, houve a cerimônia de consagração, de dedicação desse templo ao Senhor. E vimos isso quando estudamos sobre Salomão, que Deus se fez presente. E depois a rededicação desse templo que foi refeito, quando o povo volta do cativeiro, que refaz o templo, e sobre Herodes, o Grande, que refez esse templo, que não tinha o esplendor interno, a glória, a riqueza do templo anterior. E que vemos o profeta falando que a glória desse segundo templo seria maior, porque a riqueza que entraria lá seria tremenda, que seria o Messias entrando nesse templo. E nós vemos também, o tempo não permite, mas vale a pena só comentar rapidamente, que quando Jesus é colocado no templo para ser oferecido ao Senhor, no cerimonial, Simeão pega Jesus no braço. E ele diz: Senhor, despede agora em paz o teu servo. Porque ele tinha feito um propósito com Deus, que Deus não deixasse ele morrer, antes que os olhos dele contemplassem o Senhor, remidor, resgatador de Israel. Antes que ele contemplasse o Messias. E ali dentro também estava a profetisa Ana, que também estava esperando continuamente, com 84 anos, a manifestação do Senhor, que o Senhor também tinha prometido que ela veria. Deus sempre coloca duas testemunhas para dar credibilidade à sua palavra. Mas, então, isso é importantíssimo, irmãos, que quando João Batista começa o seu ministério profético, ele está com a voz daquele que clama no deserto. Quando questiona: tu és o Messias, tu és o grande profeta, quem és tu? Ele diz: eu sou apenas a voz. Lembra que quando eu falei sobre Jeremias, eu abordei falando isso. O profeta, ele é a voz do Senhor. Ele precisa ser apenas o canal, e quem fala é Deus. O profeta não pode interpolar, não pode tentar interpretar aquilo ali e colocar suas palavras como sendo as palavras de Deus. A palavra de Deus tem de ser colocada pura e simples. Assim diz o Senhor, como o Senhor diz. Então, João Batista faz esse anúncio profético, e ele faz esse anúncio, ele teve essa revelação, nós já falamos sobre isso, que Deus, se vocês me perguntarem por que eu não sei dizer, nem sempre ele coloca a explicação para o profeta daquilo que ele vai falar. Todo o alcance daquela mensagem profética. E João, quando ele faz esse anúncio profético, precedendo a vinda, anunciando a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias, ele diz que ele viria após ele, e que ele estava batizando com água, submergindo as pessoas em água, mas esse que viria após ele iria submergir, iria colocar as pessoas dentro do Espírito Santo de Deus, batizar com o Espírito Santo de Deus, dentro do Espírito Santo de Deus, certo? Isso é extremamente importante. E também iria ter um batismo chamado batismo de fogo. E ele iria trazer em suas mãos uma pá e uma foice, um machado, e que esse machado iria ser colocado, posto à raiz das árvores. E toda árvore que não desse fruto iria ser cortada, iria ser queimada, as cinzas seriam aparadas com a pá. E ele não sabia o alcance que isso iria ser feito em 2 etapas. Por isso é que este homem que recebe a revelação do Espírito Santo de Deus, e quando Jesus vem de forma anônima, no meio da multidão, afluindo, vindo para ser batizado por João Batista no Jordão, quando ele contempla, o Espírito Santo revela a ele da maneira que revelou para Samuel, quando Davi chega, que Deus diz: aí o homem. João Batista recebe a revelação
do Espírito Santo de Deus que estava nele, dizendo: eis aí o Messias. E quando Jesus chega até ele, diante dele, para ser batizado, ele diz: como? Eu que preciso ser batizado por ti? Eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Isso me lembra do centurião. Quando Jesus chega diante dele, que ele diz: Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Né? Mas vamos continuar. Esse mesmo João que teve essa revelação, ele, quando está preso, ele chega e chama 2 discípulos, 2 seguidores dele, e diz: vão até ele e perguntem se de fato ele é o Messias que eu preguei, que eu estava esperando e que eu vim como porta-voz, ou se nós devemos esperar outro. E por que João fala isso? Se ele tinha posto para todas as pessoas que este Jesus era o Messias. O que sucedeu? É porque Jesus não veio com esse machado na mão e essa pá na mão. E ele não veio para cortar essas árvores que não estavam dando fruto nesta sua primeira etapa, nessa sua primeira vinda. Ele veio dizendo: eu não vim esmagar a cana quebrada. Nem eu vim apagar a torcida que fumega, o pavio que está quase apagando, fumegando. Por isso que quando as pessoas chegavam diante dele, quebradas, apagadas, ele restaurava. Amém? E também é importante que havia uma passagem profética sobre isso aí, falando sobre a cana. A cana era um papiro, era uma gramínea, não é? E um vegetal fininho, frágil, mas com elasticidade muito interessante. E quando o vento bate nessa cana, nas margens dos rios, ela se dobra, ela se curva. Diferente da árvore que é arrancada com raiz e tudo, essa cana ela se curva e depois ela se levanta. E é interessante que no texto, no original, fala Hani, ou Hanu, ou Ani, Rua, que significa a cana curvada, ou a cana que o vento soprou e que se curvou diante do vento. Rua é o vento e é o Espírito Santo de Deus. Então Deus está dizendo que essas pessoas, que o Espírito Santo vem, que a palavra diz que o Espírito Santo é como um vento que sopra aonde quer. Ele vem de onde a gente não sabe. E ele leva as coisas para onde ele quer. É assim que ele faz com as pessoas que se deixam ser dirigidas e se curvam diante do Espírito Santo de Deus, desse vento impetuoso, que quando houve o Pentecoste, a palavra diz que houve um som como de um vento impetuoso. E Jesus disse sobre João Batista: e o que é que vocês vieram olhar? Vieram olhar uma cana curvada? Uma cana que o vento curvou? Ou agitada pelo vento? Isso é muito interessante. Mas então, irmãos, para a gente concluir essa história, nós vemos que Maria, existia um cerimonial nesse período dos tabernáculos, de lavagem do templo com água, e que no último dia da festa, no 8º dia, havia esse cerimonial, e Jesus ele é apresentado no templo no 8º dia também, certo? E quando Jesus está já no seu ministério, que o povo está fazendo essa festividade, inclusive se lavavam todo o ato do templo, as escadas, os degraus do templo, que depois isso gera um misticismo e lavagem das escadarias, das escadas dos templos católicos, e depois até a lavagem do Senhor do Bonfim, todas essas coisas místicas que nós vemos hoje. Jesus então diz: quem tem sede,
venha a mim e beba, eu sou a água da vida. Não é essa água que vocês estão colocando aí, essa água cerimonial, essa água daquelas talhas que estavam nas bodas de Caná. Mas então, Jesus, ele nasceu nesse período, e isso é importante para a gente situar toda essa questão da cronologia bíblica. Por quê? Porque houve um decreto, depois que houve a cristianização, né, no Império Romano, o estabelecimento do cristianismo como sendo a religião oficial do Império, algumas festividades que eram usadas, como o nascimento do Sol Invicto, que era dia 1º de janeiro, o novo ano que nascia, e isso começava no 25 e ia até o dia 1º. E então colocaram o Natal, o nascimento de Jesus, nessa festividade aí. E eu quero que os irmãos entendam que isso absolutamente não é verdadeiro, historicamente e biblicamente, e que essas festividades continuam, mas que não representam a realidade. E finalizando, que nós iremos concluir sobre o restante da nossa lição na próxima aula, eu quero que os irmãos vejam aqui uma coisa importantíssima também. Jesus Cristo, ao vir, e esses relatos que parecem muitas vezes ser contraditórios, mostram, primeiro, o anúncio para os pastores, e esses pastores, então, vão até o local onde Jesus nasceu, e o sinal dado para os pastores era que achariam essa criança envolta em tiras de pano, em retalhos, e colocada numa manjedoura, colocada numa estrebaria, no estábulo. E esse sinal seria para causar perplexidade aos pastores. Como é que uma criança iria ser colocada no local desse? Segundo detalhe, essa manifestação foi dada, esse anúncio foi dado por anjo. E esses anjos fizeram esse anúncio para os pastores do campo e eles foram e contemplaram. Então, esse ritual de presépio, de Natal, e que mostra os pastores do campo, aquela coisa toda, não tem razão de ser nenhuma. E com os reis magos, e mostrando eles presentes ali, com o camelo, dando presente, porque não houve essa concomitância. Por que não houve? Aí vocês vão ver no relato de Mateus, dizendo que quando os magos aparecem, Jesus estava com 1 ano e meio, 2. Por isso que Herodes manda matar as crianças até 2 anos de idade. E esses magos, eles vão achar a criança numa casa. E há também, no grego, 2 referências sobre a criança. Aqui, para os pastores, o anúncio é de criança recém-nascida, certo? Que é brefos. E lá é néfios, que é uma criança já de aproximadamente 2 anos. Uma criança que já fala. E isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque na questão aqui de Jesus, logo depois desse nascimento, ele não foge para o Egito. Porque quando os magos visitam Jesus e são avisados que Herodes vai querer matar não só ele como a criança, eles fogem, mas o anjo avisa a José e Maria. E eles fogem para o Egito e os magos fogem por outro caminho para voltar para a Babilônia. E aqui, quando Jesus está aqui nessa situação do estábulo, logo depois, eles vão voltar para Nazaré. E Jesus vai ficar esse período de 1 ano e meio a 2. Então, vejam que são 2 relatos de épocas distintas para que os irmãos, então, aprendam detalhadamente. Então, que Deus nos abençoe e na próxima lição nós concluiremos esses detalhes aqui importantes sobre essa lição.